que os botocudos eram bravíssimos, botocudo e aimoré. Diz que eram os mais acho que os carijosos eram mais mansos, né? Era. Mas isso aí eu não consegui explorar muito não, tá? Porque não tem. Então, tudo para mim que interessa dentro desse processo de tirar a invisibilidade, né? Principalmente narrativa de botocudo, né? Que hoje a gente se afirma Boruncrenha por causa disso, né? Que a gente é os botocudos desse território, nós somos Boruncrenha, os botocudos dessa região. Então, assim, pra gente é importante, porque a gente tirar essa narrativa, sabe, da não existência, né? E quando a gente ouve esses detalhes, falar esse nome, o termo diretamente botocudo, que fala diretamente pra gente Boruncrenha, é muito importante. A gente saber que tem um passado, mas também que a gente está aqui no presente, né? Nós, enquanto povo, e essa história, né? Que a gente estava fora do pensamento, a construção do que seria a colônia, do que era o projeto, né? Então, pensar enquanto alguém que estava fora de um projeto e hoje a gente está aqui na teimosia de existir, né? E está ocupando esse espaço, então para a gente é muito importante. O que se fala da colonização mineira, foram quase 200 anos depois. Os primeiros indícios foram 1690, 91, né, com a bandeira, com os bandeirantes, né, as entradas de bandeiras que falavam. E a criação do caminho velho. Do caminho, e a gente assim, você vê, aí a colonização mineira, aí você vê, por exemplo, Mariana, que veio ser a primeira vila, São João del Rei foi a quarta cidade, então que começou essas vilas, esse povoamento, né, a povoação toda aí foi tudo a partir no início do século XVIII, né? Mas no período colonial, Congonhas estava dentro do que era chamado termo de Ouro Preto, né? Então Congonhas fazia parte desse contexto do que era Ouro Preto. Para a gente, né, quando a gente entende, né, a questão do nós, enquanto cultura indígena, a gente não vê esse limite. Então é por isso que eu afirmo que nós somos povo do Alto Rio Doce, Alto Rio das Velhas e Alto Paropeba, porque esse contexto da nossa região, que são cabeceiras dos rios, hoje a gente anda de carro, a gente dá uma volta, mas se você pensar que as pessoas andavam só a pé, mas não por esses caminhos, mas pelas montanhas, e aí você vê que é possível isso e que era assim que as pessoas faziam. Tinha essa rota alternativa que passava por onde é que é o caminho dos ciganos, se seria uma rota alternativa, e às vezes até para essa questão desses desclassificados passarem. Quando eles foram demarcar a Estrada Real, lá na época com o Instituto, com a FIENG, lá para 2003, 2003, eles tiveram que definir um traçado principal, né? Não era uma coisa oficialmente definida, mas tinham sempre os braços e os descaminhos. Eles ligavam, às vezes, de um a outro, e ele falava, as pessoas conversando com muita gente da época, né? Chegava a Estrada Real, ela vinha de Lobo Leite ali, já tinha 2, 3 caminhos ali, tinha o caminho para vir aqui, sair na região do Rosário, o caminho para chegar na área central, e sair no Maranhão. Tem uma placa aqui que eles colocaram lá no posto de saúde, que deu um grito a Guzelinho, não é Maranhão, não, é Alto Maranhão, já, Alto Maranhão. Mas a jurisdição de Congonhas do lado de cá do Rio, do Bom Jesus, a jurisdição era aqui até 1938, até recente, né? Até na emancipação de Congonhas, né? Porque Congonhas é subdividido com o Rio Maranhão, que era o Rio das Congonhas, né? E Alto Maranhão, que o Redondo, as terras dele ia até lá no Rio, até que é Pontilhão lá. Congonhas, né, que é a vinda dos bandeirantes, né, o que a gente tem registro, não tão exato, mas que foi no mesmo período igual o conselheiro Lafayette Queluz, né, por volta de 1690, 95, na época da corrida aquele do ouro, período, né? Ali. Aí na emancipação de Congonhas, o Mário Rodrigues Pereira, que era o prefeito de Conselheiro Lafayette, até então essa parte de cá, com o Alto Maranhão, pertencia a Conselheiro Lafayette, era subdividido, né, era sobre a comarca de Conselheiro Lafayette. Aí Conselheiro Lafayette cedeu essa parte que pertencia ao Redondo, porque Congonhas tinha a
população suficiente, né? Tinha mineração, já tinha recurso próprio, né? Sim. Mas a questão territorial não era suficiente, então é onde que eles pegaram um pouco do Redondo para emancipar, né? Porque o Maranhão era quase uma coisa autônoma, né? E a gente sabe que o Maranhão ele teve um período, né, no século XVIII, né, no século XVIII, no início do século XIX, que era uma importância muito grande. Ali era o caminho que as pessoas passavam, o caminho da Estrada Real, enfim. Tem um anuário de 1913 que fala: é Alto Maranhão antiquíssimo. É um dos primeiros arraiais de Minas Gerais. Foi o que eu li. O censo falava, o censo de 1810, acho que 1810, que o Redondo foi um dos primeiros arraiais de Minas Gerais. Pouco tempo eu descobri uma carta de Sesvarias, que até então aqui foi encontrada, eu creio que é a mais antiga de Congonhas. Depois eu posso te falar os dados exatos, que eu sou péssimo com memória. Mas era assim, o Sesmeiro ele fala, era 1712, se não me engano, e ele falava que estava em Congonhas há 10 anos. Ou seja, 1702 já existia um povoamento aqui em Congonhas. A gente sabe, até a Maria da Paz faz esse trabalho, que o Maranhão ele foi muito movimentado, né? A economia, a mobilidade social, ele era tudo muito, muito legal, muito curioso. E Alto Maranhão realmente tem uma história muito bonita e embora ela não faz parte do olhar paisagístico lá em Congonhas, porque Congonhas não é vista, né? Não tem esse olhar paisagístico lá, mas aqui tem história. Aqui não tem mais os casebres que tinham muitas casas, esses sobrados de pedras sobrepostas, que era a casa do capitão Zeca Moreira. Tem aquela cadeia ali, aquele presídio, né? Que aquele foi do século XVIII também. Tem a igreja, que é uma arquitetura linda, barroca, né? Uma das primeiras daqui de Congonhas. Então, assim, aqui tem um patrimônio bacana, né? Tem a fonte de onde tudo começou. A fé. Aqui foi se formando assim, né, nos pilares da fé, né? A fé, né? É a fé. Se tenta explicar ao olhar humano, você não consegue. Né? E isso é a fé. E isso torna muito forte para as pessoas, porque sempre acontece em um momento, vamos dizer, crucial daquele lugar ou daquelas pessoas. A fonte. Todo lugar que tem uma capela dedicada à Nossa Senhora da Ajuda, vai ter uma fonte junto. Por quê? Porque segundo a história da devoção, começou lá em Portugal, um grupo de devotos receberam uma graça muito grande de Nossa Senhora, da intervenção de Nossa Senhora, para que aquele milagre acontecesse. E eles sabiam que era por causa da intervenção dela, da intercessão dela. Eles queriam agradecer a Santa de alguma forma, Nossa Senhora, que eles vão construir uma capela. Onde? Aqui, ó. A senhora mostrou que é aqui. O sonho de um dos devotos, que era o líder do grupo. Mas aqui não tem água. Como é que vai construir um lugar onde não tem água? Nossa Senhora mostrou em sonho que é aqui. É aqui que ela quer que faça a capela. Aí não questionaram a ordem da pessoa. Eles eram muito devotos, era um sonho que ele teve, sonhou, ele ouvia, ela falou que é aqui. Mas sem água, a gente vai fazer. Arrumaram as pedras, cavaram toda a estrutura. Quando chegou na parte, precisava de água. Fazer as argamassas e tudo. Agora eu quero ver, não tem água aí. Não tem água. E tinha um monolão de pedra, assim, onde eles tiravam as pedras, né? A pedreira, que era próxima à igreja. Aí, não, Nossa Senhora há de dar um jeito. Nossa Senhora sempre ajuda. Não preocupa não. Nossa Senhora vai dar ajuda. Nossa Senhora ajuda, ela vai dar ajuda. Porque se você falar assim, olha, Nossa Senhora da Ajuda, ela já te ajudou? A pessoa simplesmente vai dizer que sim. Ela te ajudou. Ela te socorreu? Sim. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. A Nossa Senhora da Ajuda, ela já te ajudou? Me ajuda direto e reto. Só vou pôr um negócio aqui, a minha cabeça tá segurando bem não, tá? Mas eu ponho esse negócio aqui, prende. E vou ali mexer com a outra, vou ali mexer com a outra, vou ali mexer com a galinha, entendeu? Quando eu chego, você acha que eu vou caçar de outro lugar muito diferente. Sim. Muito diferente, porque a minha cabeça não dá. Depois eu tenho que esfriar a cabeça, vou direitinho do lugar. Eu falo, a senhora da ajuda, você me lembra aonde que eu pus esse copo, por exemplo. Menina, eu vou direitinho no lugar e acho a copa. Aí eu falo, senhora da ajuda, muito obrigada, senhora, tá?
Então esse contexto religioso é justamente esse ponto inicial que vai ajudar as pessoas nesse momento a criar um movimento de consolidação naquele local. Porque quando você chega no Maranhão, as pessoas falam das ruínas e falam da igreja. E o Maranhão é muito mais do que isso, né? Maranhão é o berço, né? É o berço de Congonhas. E nessa ressignificação do Alto Maranhão, nós trabalhamos com as práticas das lavadeiras. Essa prática ela já não existe mais, né? Porque foi substituído pelo tanquinho, pela máquina de lavar. E a gente faz esse resgate de como era o cotidiano dessas lavadeiras no passado. Naquela época era só uma bica, entendeu? Era só a biquinha d'água. Não tinha coisa não. Agora já arrumou muito arrumadinho lá. Tem bem tempo que eu não vou lá também. A dona Romualda. Era uma dona gorda, sabe? Ela chegava e ela tinha a pedra dela. Maria, por que foi não? Essa pedra ninguém pode mexer nela não, né? Falei, por quê? Não, porque foi eu que trouxe lá de casa. E tinha outra pequenininha pra gente esfregar. Então, ou esfregava na mão, porque nós punha a roupa parada também no sol. Entendeu? Com água limpa, pra clarear. Agora não, agora tem máquina para lavar roupa, máquina para torcer. E eu não uso nada disso, eu uso na mão ali, graças a Deus. Porque o turismo também é saúde. Às vezes as pessoas acham que a saúde é só especificamente da pasta médica, da pasta dos médicos. Não, a saúde, o turismo, o bem-estar também é turismo criativo. E você tem uma infinidade de ações, né? Então, assim, Congonhas tem essa pujança cultural, isso é natural da cidade. Sabe assim, se você for olhar desde os primórdios da história de Congonhas, você sempre tem referências dos nossos artistas, dos nossos artesãos, dos músicos, dos pintores, né, dos poetas. Então, Congonhas tem essa riqueza, né, tem esse patrimônio vivo. E você é um multiartista, né? Você organiza Semana Santa, é roteirista, é dramaturgo, é curandeiro, vende cabra. Eu gosto dessa mistura. Faz muita coisa. Você vai desde a terra, né? A Terezinha, fotógrafa, ela falou que eu sou produtor cultural e rural. Eu gostei dessa definição. Então é mais ou menos isso. Depois eu gosto dessa cultura mais popular, mais da terra, sabe? Eu me identifico melhor com essa cultura. Sim. O José Geraldo Evaristo, José Geraldo Evaristo, a gente chama de Geraldo Evaristo, mas ele, esqueci, tem mais um nome que eu esqueci. E ele trazia essa memória, ele resgatou a guarda. E ele me explicava que não era com gado mesmo, não. Era dança de langra, era uma modalidade diferente. Dança de langra. Sim. E no passado, eram os severos, que eram os capitães que mantinham a tradição. E eles acabaram se aceitando esse rótulo de congado, mas eles falam que na verdade eles não era dança de langra, só tinha eles e uma guarda da passagem. Sim. Passagem Lafayette. As duas só no país. Sim. E ela é bem antiga, ela deve vir do século XIX. Então quer dizer que a tradição ela continua, né? Continua. Para as pessoas mais novas, eu até perguntar isso. Só que eles não são assim, dizer que tão novos assim não, mas assim, vamos dizer com uma média de 50, 60 anos, até 40 tem. E tem algumas crianças também. E ele faz as caixas, ele trabalha o tronco de árvore, sabe? Ele corta o tronco de árvore. Ele mesmo que faz? O Geraldo que faz. Ele tira aquela caixa, daquele miolo, às vezes ainda tira uma outra, sabe? Zé, e dessas tradições, o que preserva da cultura afro-brasileira? Tem... Bem... Da religiosidade? Alguma coisa no toque da caixa, poucas palavras, mas algumas palavras também, alguns passos de dança. E os antigos falavam em dialeto às vezes, sabe? Tinha também essa questão religiosa, né?
Tinha, por exemplo, às vezes uma oração de proteção para poder a guarda sair, sabe? Para se proteger, eles são muito cuidadosos com isso. A dança de Langra, o Geraldo fala que ela veio da África. Sim. Agora, a população do Maranhão, não sei se você já reparou, ela não é predominantemente negra, não. Não, já reparei. Coisa engraçada, né? Porque o Maranhão, aqui em Congonhas, essa região nossa, teve tanta exploração de ouro e a exploração era feita com os escravizados. Eu não entendo porque que no Maranhão a população é mais branca. E eles têm uma cultura, quando você conversa com eles, você sente que eles têm uma cultura mais antiga, né? Eles não são assim recentes, não. Eles têm uma tradição, eles têm história. É diferente. Sabe onde é a cadeia, né? E lá tinha uma região perigosa, sabe? Tinha muita situação, mas era mesmo por causa dessa situação de ouro. Na realidade, Marjorie, não mudou muita coisa, não é? O nosso mineral antes era o ouro, agora o nosso mineral é o minério de ferro. E antes eram os garimpeiros, hoje são os mineradores, né? Continua a mesma massa fazendo o serviço da extração. Então, o que acontece? Tirou-se o ouro, levou para Portugal. Hoje tira-se o minério, leva para o exterior. E o que fica? Né? Então, a gente precisa ressignificar esse território nosso. E eu apresento o turismo criativo como uma das alternativas. A câmera lá, puxa. Tá. Ela é a primeira carta arqueológica de Minas, né? Não tem outra. De Minas Gerais. Que eu conheço, sim. E quando foi elaborado, assim, nem ganhou tanta importância por aqui, o pessoal não deu muita... Mas é uma base muito boa. Ele ainda tem muita coisa a ser aperfeiçoada, né? Sim, eu escutei muito isso. Tem muita coisa a ser aperfeiçoada, acrescentada e tal, mas é um registro sem base. Que nós estamos aqui no que eles gostam de chamar de quadrilátero ferrífero, mas a gente que lida aí com ambientalismo, a gente já tem um termo um pouco evoluído, mais evoluído, que é quadrilátero aquífero ferrífero, né? A gente não trata o quadrilátero como quadrilátero ferrífero só, não. Porque nós temos aqui muitos aquíferos expostos, né, que ficam em cima do minério mesmo, né? Fica no meio da formação mineral. Na verdade, vamos partir do princípio da água. 80% da nossa água, 90% vem de lá. O lençol freático está baixando cada vez mais, está diminuindo, sempre diminuindo. E tem uma bomba que está lá no corpo principal, que hoje não é corpo principal mais, 24 horas jogando água fora do processo, para senão a gente não consegue minerar. A nossa água vem de lá. O que eu acho? O que a prefeitura podia fazer? O que o município podia fazer? Cobrar dela essa água que está desaparecendo. Tem que ser algo que seja algo que não possa ser esse capitalismo selvagem da forma como estão. Acho que tem que ter uma forma de minerar sem ser essa ganância toda, essa destruição que não deixa nada. Em volta de Congonhas hoje tem um cinturão de empreendimentos minerários e siderúrgicos, né? E quando chega esse momento, eu vejo que a gente chegou no estágio de doença, onde que a gente está adoecido, nossos corpos são corpos adoecidos, tanto mentalmente, fisicamente, e esse pensamento do que é o progresso, do que é o futuro, que é um pensamento de destruição, né, de morte, que é bem diferente do que a gente vê a realidade. Se a gente pudesse voltar no tempo e falar assim, galera, vamos parar que o que vocês pensaram deu errado. Só que a montanha não cresce de novo, né? Isso que é o problema. Tem muita coisa que foi destruída que não se recupera, que aquilo ali foi destruído e a destruição é para sempre. Mas pensar que isso ainda pode ser evitado, só pensar diferente. Se as pessoas naquele passado viviam bem assim, por que a gente também não pode voltar a pensar desse jeito? A história, ela tem que ser... A gente tem que ter um cuidado muito grande, né, em conhecer a nossa história, né? Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, a história é um elemento fundamental para a gente entender o nosso, para onde a gente está e para onde a gente vai, né? Eu vejo muita história sendo negligenciada mesmo, né? Do ponto de vista ambiental mesmo, né? As serras estão indo embora de alguma forma, né? Com a questão da mineração. Mas
a serra também guarda uma memória, né? Os rios, as serras guardam memórias, né? As pessoas mais antigas referenciam muito os rios, né? E aí, ao referenciar o rio, ela vai lembrando também do momento que ela estava vivendo, né? Das suas próprias memórias, né? A nossa história aqui de Congonhas, nossa região toda, né? Ouro Preto, Mariana, a mineração está desde o começo, né? Ou pelo menos desde o começo da colonização. E eu, como psicóloga, acabo tendendo a acreditar que isso repercute dentro da saúde mental coletiva também. A gente já falou um pouco sobre isso uma vez na palestra, sobre a questão do barroco, como que o barroco ela cria essa identidade cultural, né? Da questão do sofrimento também, o barroco, o drama do barroco, mas trazendo isso para a questão da mineração. Sim. A mineração ela exerce um papel muito negativo na população da seguinte forma. É só você olhar quem trabalha na mineração. O mundo deles você imagina, você só vê destruição o tempo todo. Explodindo, carregando. Eles até gostam de trabalhar lá, mas você percebe que quando eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é ir para o boteco beber. Amanhã é dia de batalha. Nossa, amanhã é dia. Não, tá pegando. Vai com uma dor no coração, é uma coisa que faz sem amor nenhum, vai. E aí quando acabou, a primeira coisa que eles fazem é ir pro boteco beber e conversar e tudo. E fica até no sábado à noite, até domingo costuma estar enchendo os cornos e depois vai para trabalhar. Então assim, eu percebo que a cidade a gente só vê retirada. Isso pelo menos a mim me afeta muito. Eu moro próximo à linha do trem, então assim eu vejo desde criança o trem passar levando tudo que é nosso. Tudo que é nosso. E o que eles deixam aqui? Para pessoas que têm menos noção, pensam, não, deixa muita riqueza, deixa emprego. Mas se um cara cair lá na mina, lá um equipamento tombar, um caminhão daqueles de milhões, eles não perguntam se o cara morreu, e o equipamento? Eles não perguntam, e o cara? O cara tirou aqueles restos mortais dele, tem 4, 5, 10 balançando na cadeira querendo entrar. Então para eles é muito barato a vida humana, não tem esse valor todo. E o homem sem história, o homem que ignora a história, ele está ignorando a si próprio e as suas próprias raízes. Ele está flutuando. Porque o que nós somos hoje é o resultado dessas raízes que nós recebemos. Talvez a gente nem saiba de tudo, mas o que nós somos hoje é isso. Então, assim, essa identidade, esse amor pelo local, pelo que acontece ali, pelo que foi construído ali, isso é primordial. Principalmente hoje, para nós entendermos até o sentido da existência. Né? Que muitas pessoas questionam isso, né? O sentido da existência. Dentro dessa questão de identidade, é isso. Fui nascida, criada aqui, batizada, crismada, casei na igreja. E um amor com essa igreja, com esse patrimônio, com essa comunidade. Além de ser minhas raízes aqui, um lugar que eu gosto muito. Eu tenho um senso também de pertencimento, sabe o que é? Esse amor por tudo, por toda a história. Aí eu cresci aqui brincando de roda, brincando de pique. Então assim, aí eu fui criando esse gosto pelo patrimônio, pela história. Então aí não tem como eu não pertencer. Esse sentimento de pertencimento que eu tenho, de amar, eu sempre falo que eu aprendi a gostar daqui, por quê? Por causa do meu pai e da minha mãe. Meu pai gostava demais do Alto Maranhão. E a minha mãe também. Minha mãe foi organista aqui, ó. E não é que depois eu achei um registro lá da primeira, em 1941, a organista Maria Lina tocou, a primeira vez que ela tocou o harmônio da igreja. Se você pega aqui no Alto Maranhão, Nossa Senhora da Ajuda, todo mundo tem uma história, né? É o casamento de alguém que foi ali, é uma graça alcançada, é alguém que está lá na igreja para poder receber um turista. Então tem muito a ver com a vida da pessoa, um batismo, um casamento, alguém que está enterrado ali, tudo isso faz parte daquela vontade das pessoas. Não, isso aqui é nosso, não vou manter. Meus pais têm raízes aqui. Tem irmãos e irmã que foi criada, nascida e criada aqui. Então, começou por aí. E outra, eu sou um recente viúvo, minha esposa foi enterrada aqui. Vamos familiares dela também, todos. A gente levava uma vida assim mais difícil.
Mas era uma vida muito alegre, vida de liberdade, vida que você tinha prazer de sentar, ou fulano, vamos combater um papo aqui. Hoje em dia você não tem prazer, não pode fazer isso. Hoje em dia é tudo corrido, né? Hoje em dia está muito diferente. E não tem mais essas coisas que você está falando de festa, de sentar em roda, de fazer fogueira. Não. Então, quando vamos supor, a gente trabalhava a semana inteira para um fazendeiro, por exemplo. Quando era no dia, o fazendeiro fala assim, ó, se vocês virem trabalhar para mim até sábado, nós trabalhamos até na hora do almoço, da hora do almoço em diante, todo mundo para. Nós vamos acender um fogo, assar uma carne, tocar viola e cantar o resto do dia. Era divertido. Dançar. E quando monta umas horas assim, tá aquela turma as filhas fazendeiros, as filhas empregadas, e as turmas dançavam. Era divertido demais. Você criava, plantava as coisas, tudo da terra pra gente comer. Não é igual agora, você chega num lugar, você tem uma coisa, você chega no outro, tem outro. É caro, mas tudo tem. Antigamente não tinha nada disso. Tudo era plantado. A gente torce para que as crianças daqui cresçam também e tenham a oportunidade de olhar para essa memória, para esses lugares, né, que a gente falou, esses pontos, olhem para o rio, né, criem memórias com o rio, com os lugares, né. A gente espera que isso aconteça porque, como a gente falou, memória e história é fortalecer a base, fortalecer a raiz, né, para que a gente cresça mais forte. Mas pensar que isso ainda pode ser evitado, só pensar diferente. Se as pessoas naquele passado viviam bem assim, por que a gente também não pode voltar a pensar desse jeito? Por isso que a gente fala que o futuro é ancestral, né? Pensa lá, mas a gente está aqui se reafirmando nesse passado que é o que a gente vê que é o passado que dá certo. Eu tenho um zumbi, besouro, o chefe dos Quem é sua mãe? Minha mãe é filha do tio Redondo. Agora aqui, tô vendo aqui na casa daquele povo ali. Eu já veio comprar pão lá na coisa do seu avô. Na venda. É na venda, era uma venda boa, grande aí. Dava sua avó também. Aí tinha um lá que contava piada, a gente gostava de ver um gordinho, bem gordinho. Mauro. Mauro gostava de contar história, cheio de gíria e tal. E ele vendia pão lá, a gente comprava pão, o pão não era enrolado todo, era só um papelzinho assim, pra você pôr a mão, né? E a gente saía furando com o buraco. Chegava em casa, não tinha miolo não, era só a casca. A minha mãe ficava brava. E um pão dava pra cortar, você tomava café de manhã de tarde, olha que loucura, a gente é muito pobre, era? Vou contar uma história que ele estava andando à noite a cavalo e ele viu uma mula sem cabeça. E eu era muito. Não, porque o povo era todo mundo muito corajoso, né? Não, a versão dele. Te garanto que ali mesmo ele ia ter esborrado todo. E essa parte ele não contou. Não, isso eu não contava não. Mas ele contava que chegou perto para ver o que era. Quando ele chegou pertinho, era uma égua, cavalo, não sei, mas com o corpo branco e só a cabeça preta. Aí até eu borrava. Poxa vida. Isso explica várias músicas. Exatamente, é verdade. À noite. Melhorar a saúde mental coletiva que tá precisando. É isso. Banana? Adoro. Mas eu carreguei demais, é por isso que eu gosto. Você tem que achar que tudo que você faz não tá bom. Não, mas isso ele já faz. Que bom. Não, tem que diminuir isso. É que você tá no caminho, não, agora, e que isso não te impeça de fazer. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Medo não me alcança.